Saudações, amigas e amigos, eu sou Alisson Silva e chego agora com a edição 124 do quarta categoria, casa da Série D do Campeonato Brasileiro desde 2020 no mundo dos podcasts e também com exibição agora no canal Nosso Futebol. E eu começo aqui essa edição pedindo para você que nos assiste ou nos escuta, que siga a gente no @pcategoria no Instagram ou no Twitter, e você que assiste aí também no canal Nosso Futebol, tira um print aí, ou então faça uma foto da tela, marca a gente no @pcategoria. Para quem está também assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, deixa o like nos episódios e nos tocadores de podcast, compartilha aí também nosso conteúdo para fazer a palavra da Série D chegar cada vez mais longe. Chegou ao fim a fase de grupos, né, da Série D de 2024. Começamos com 64 times, agora caímos para 32 que buscam uma das 4 vagas na terceira divisão de 2025. Apenas um time aí está invicto, o Manauara, de Marcelo Vilar. E agora o bicho vai pegar porque chegou a hora do mata-mata. E nesse mata-mata nós vamos ter o que a gente pode chamar também de uma final antecipada, já agora na segunda fase. E meus parceiros de sempre do quarta categoria estão aqui para falar sobre a hora que o filho chora e a mãe não vê na Série D do Campeonato Brasileiro. Qual o seu destaque aí dessa última rodada, já emendando com a segunda fase, Felipe Augusto? Boa noite. Não tem como, antes de mais nada, boa noite, né? Para você, para o Marcos, para todos que nos escutam, nos assistem. Não tem como não ser John Wilker, né? Goleiro, autor de um gol de bicicleta para classificar o Atlético Cearense. E além de Souza e América, né? Já vale pensar nas oitavas, já que quem passar enfrenta possivelmente o Manauara, que é favorito contra o Continópolis. Então, são 2 jogos, digamos aí, que são jogos de acesso antecipado, né, pelo que vem fazendo o Manauara na campanha e pelo investimento que tem a América e Retrô também. Marcos, Tocantinópolis, Atlético Cearense, como o Felipe já falou, Asa, Real Noroeste, Água Santa e Novo Hamburgo conseguiram entrar no G4 só nessa última rodada da primeira fase. Isso aí, na sua opinião, dá uma motivação extra para que esses times cheguem grandes assim, empolgados no mata-mata, ou você acha que agora tudo fica zerado? Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe e a todos que acompanham a quarta categoria. Bom, com certeza a classificação na última rodada, na base do drama, dá aquele gás a mais para a equipe seguir na competição. Mas quem está passando em primeiro lugar, quem está passando em segundo, está vendo essa situação toda acontecer, não tem nada a ver com isso e também chega forte. Então, creio que no fim das contas fica elas por elas. E meu destaque vai justamente para as equipes que tiveram a menos tempo no G4 durante toda a primeira fase, né? Que são o Novo Hamburgo, que teve apenas na primeira rodada ocupando o G4, teve na 4ª posição, depois só agora na última, e o Real Noroeste, que conquistou a sua vaga no G4 na última rodada, porque não tinha ocupado posições entre os 4 primeiros do grupo A6 em nenhuma rodada anterior. Pois é, então a gente vai começar a falar aí sobre essa última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, também já começar a fazer prognóstico desses confrontos aí do mata-mata, mas antes a gente traz a nossa tradicional vinhetinha. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Pois é, a gente chega agora com a edição 124 do Quarta Categoria para falar dos confrontos do mata-mata da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. Como eu já falei, 32 times seguem na disputa por uma vaga na Série C do ano que vem, e nos 2 próximos fins de semana nós teremos aí partidas de muita emoção e certamente aquele sapo de fraque tradicional vai aparecer, porque tem muito confronto equilibrado pela frente e muitas decisões aí já podem acontecer nos pênaltis daqui a 2 semanas, né? No primeiro jogo, obviamente, não vai acontecer, mas daqui a 2 semanas teremos, imagino, algumas decisões nas penalidades máximas. E a gente espera, né, que durante ainda o restante dessa semana a CBF tenha um pouco de bom senso e antecipe o uso do VAR, né? Porque no regulamento ele só entra nas oitavas de final, na próxima fase. Só que um erro agora, né, nessa segunda fase, pode colocar em xeque o trabalho de um ano todo de muita gente. Não que o VAR no Brasil, né, seja garantido em muita coisa, mas é melhor com do que sem, né? Dá uma credibilidade a mais à competição. Bom, a gente vai dar início aí de vez aos trabalhos por aqui
E vamos com uma dinâmica diferente para você que está começando a acompanhar o quarta categoria há pouco tempo, porque a gente passava todos os jogos, aí ia falando de grupo a grupo, só que agora vamos falar de 2 em 2 grupos e aí já também trazer os confrontos decididos para o mata-mata da segunda fase da competição. Nessa primeira rodada, dessa 14ª rodada do grupo A1, a gente teve o Rio Branco sendo derrotado em casa pelo Manauara. O Manauara por pouco não perde a invencibilidade, virou o jogo aí e conseguiu mais uma vitória para assegurar de vez a primeira campanha, a melhor campanha entre os 64 times da competição. Porto Velho fez 3-0 no Maitá, que foi a pior campanha, né? Tivemos a melhor e a pior campanha no mesmo grupo. São Raimundo de Roraima perdeu para o Princesa de Solimões por 2-1 em casa. E no confronto direto, na final antecipada, no primeiro mata-mata aí do Manaus e do Trem, o Manaus levou a melhor, fez 3-1, venceu e conseguiu a classificação para a próxima fase. Então, na tabela passaram o Manauara com 34 pontos, Porto Velho com 28, Princesa dos Solimões com 25 e o Manaus com 24 pontos. Já no grupo A2, a gente teve por aí também, deixa eu ver aqui, no grupo A2 a gente teve o Maranhão fazendo 3-0 no Fluminense do Piauí, Tocantinópolis venceu o Motoclube por 1-0 e ficou ali com a última vaga. Águia e River empataram por 0-0 e o Altos conseguiu ainda também dar uma força para o Tocantinópolis, porque venceu o Cametá, que também estava nessa disputa. O Altos venceu por 2-1 e também garantiu, já tinha classificação garantida, mas vai chegar aí com a vitória na próxima fase. O Maranhão com 27 pontos, Altos com 24, River e Tocantinópolis com 19 estão classificados para o mata-mata. E aí a gente já consegue aí fazer algumas projeções dos confrontos que a gente vai ter na segunda fase. A gente vai colocar aí na tela. Teremos o Manauara enfrentando Tocantinópolis, Porto Velho e River, Maranhão e Manaus, Altos e Princesa dos Solimões. Esses confrontos aí já estão definidos para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Felipe, chegou a hora da gente pedir desculpa ao Manauara e ainda pergunto também o que é que você espera desses confrontos dos times dos grupos A1 e A2. Talvez esse seja, né, inclusive, o chaveamento que tem mais dificuldades aí dos deslocamentos, né, para esses confrontos acontecerem na próxima fase. Pois é, né? Sobre o Manauara, né? Sempre vale relembrar o motivo de termos colocado na última prateleira, né? Como nem devia disputar, pelo discurso do presidente, né? Do clube que afirmou que caso o time não suba, se licenciaria do futebol, né? Um discurso aí totalmente antiprofissional, né? Totalmente ao contrário do que a gente pede do futebol. E acaba que a campanha, por enquanto, é a campanha de time que vai brigar pelo acesso, né? Terá um confronto bom para a equipe, né? O Tocantinópolis lutou até a última rodada pela vaga. Era favorito do Motoclube, conseguiu confirmar, contou também com os resultados aí para confirmar essa vaga, mas chega um pouco cambaleante, enquanto o Manauara se manteve muito bem durante toda a competição, né? Eu sempre falo sobre a questão de terminar bem a primeira fase. O Manauara continuou e terminou bem a primeira fase, né? Inclusive com essa vitória na última rodada por 2-1 de virada, né? O time parecia que perderia a primeira partida, quando poderia perder, apesar da luta ainda pela pontuação geral, que acabou conseguindo, mas de fato o Manauara ele não vou dizer que cala os críticos, porque de fato o nosso argumento era outro, né? Não era em relação ao time que tem grande investimento, o padrão da Série D, confirmou isso dentro de campo. Né? E só falando sobre o Porto Velho que venceu aí, conseguiu já a classificação antecipada, tem uma das melhores campanhas, tem uma campanha melhor, inclusive, do que o Manauara em casa, com 21 pontos, está até, se não estou enganado, está empatado com pontos, não, perdão, 19 pontos, mas tem um ataque melhor ali no desempate. Eles são empatados em tudo, mas o Porto Velho tem essa vantagem de ficar à frente pelos outros critérios. E acaba que o Porto Velho vai levar essa força para um jogo que é equilibrado, né? O Porto Velho tem muito mais tempo aí, digamos, de tranquilidade na Série D, enquanto o River lutou até a última rodada. Mas também é outro time que termina bem a competição, a primeira fase. E o River teve essa luta, né? Um time que lutou para a liderança até
acabou caindo um pouco e agora conseguiu confirmar essa classificação com um empate em fora de casa contra o Águia de Marabá. Mas ainda vejo os dois líderes do grupo A1 mais preparados para conseguir a vaga na próxima fase. Tá mutado, Marcos. Eu vi aqui. Agora vai. Eu queria destacar inicialmente a eliminação do Trem, né? Que embora tenha se concretizado na última rodada, mas ela foi construída pelo menos umas 2 rodadas antes desse jogo contra o Manaus, né? Já sabia que era muito difícil ganhar do Manaus fora de casa, né? Mas acho que o mais duro foi ter perdido pontos pro São Raimundo, né, 2 rodadas antes, jogando em casa. Inclusive teve uma sequência de 2 jogos jogando no Zerão, contra São Raimundo e contra o próprio Porto Velho, que a gente mencionou agora. Mas acho que a derrota contra o São Raimundo foi mais sentida porque o time vinha de 2 vitórias fora de casa e pegou um São Raimundo que, nesta primeira fase, seu grande triunfo mesmo foi ter batido o Trem e tirado boas chances da equipe amapaense se classificar. Fora isso, o São Raimundo não arrumou mais nada na competição. Inclusive, na rodada seguinte, foi goleado por 4-0 pelo Manauara. E resultado que enterrou a chance da equipe de Roraima de classificar, né? E aí eu acho que essa derrota do Trem para o São Raimundo deixou a situação muito complicada. Porque o confronto seguinte contra o Porto Velho, mesmo jogando no Zerão, era um confronto muito em aberto. O confronto com maior chance de vitória era justamente contra a equipe roraimense, e o Trem deixou escapar, deixou essa situação piorar para chegar na última rodada diante do Manaus, que vinha crescendo na competição, e ter que decidir a vida fora de casa, né? Foi fatal esse resultado para a equipe do Trem, e o Manaus classifica com méritos para a próxima fase. Agora vai pegar o Maranhão, que é uma equipe que já se classificou com certa antecipação, uma equipe que enfrentou momentos de altos e baixos ali, né, na primeira fase, né? Mas foi a primeira equipe a se classificar, é favorita não só a passar pelo Manaus, mas também pelo acesso, então tende a ser um duelo muito complicado para a equipe do Manaus, né? Que é uma equipe também que conhece bem o caminho do acesso, mas vai chegar para esse confronto com essa pressão de enfrentar um adversário mais qualificado e também de retornar à Série C. Então, eu vejo o Manaus chegando com vida bem difícil para essa próxima fase. Pois é, o Manaus que rateou bastante aí dentro dessa campanha para conseguir se classificar, né? Acho que passou boa parte da primeira fase fora da zona de classificação. Achei até bem... Não sei se é legal a palavra, mas achei bem interessante o trabalho do Renatinho Potiguar ter sido mantido, porque teve várias oportunidades ali que o Manaus não conseguia engrenar e parecia que o trabalho não ia adiante, mas acabou classificando ali com a última vaga nesse mata-mata antecipado, como a gente trouxe contra o Trem na última rodada. Bom, se a gente teve emoção para a definição da vaga do Tocantinópolis, né? E com um gol de Bilal, ele mesmo, no grupo A3, nem se fala sobre emoção, né? Porque a classificação do Atlético Cearense é coisa para entrar na história do futebol. A gente teve aí nessa última rodada da primeira fase do grupo A3 a vitória do 13 sobre o Santa Cruz de Natal por 2-0. O América fez 2-1 no Maracanã de virada. O Iguatu venceu o Souza por 1-0 e eliminou o Dinossauro do Sertão, porque aconteceu isso aí que a gente vai ver na tela. O jogo estava 53 do segundo tempo, o Atlético Cearense estava perdendo por 1-0 para o Lanterna Potiguar, e aí o goleiro John Wilker foi para a área, tentou cabecear, não conseguiu, e aí depois de um bate e rebate a bola sobrou, e ele deu essa linda bicicleta para garantir a classificação do Atlético Cearense na última bola do jogo, aos 53 minutos do segundo tempo, com um jogador a menos, uma situação absurda, um gol que se tivesse uma câmerazinha melhor filmando, eu não sei dizer não, acho que estaria brigando pelo Puskás, até pela situação inusitada. É uma situação tão inusitada, né, que acho que talvez pela primeira vez nessa temporada a Série C não foi, a Série D, na verdade, não foi destaque nacional por conta de meme, né? Foi realmente por conta de uma situação heróica aí do goleiro do Atlético Cearense. Então, a gente passou já os resultados, né? Então, a gente teve aí
o Atlético Cearense passando e o Souza ficando de fora. O 13 chegou aos 31 pontos, ficou com a quarta melhor campanha aí da primeira fase. O Iguatu também se classificou com 27, o América com 26 e o Atlético Cearense passou com 18, mesma pontuação do Souza, campeão paraibano e tendo eliminado o Cruzeiro na Copa do Brasil na primeira fase, sendo eliminado na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí eu comentei aqui nos meios paraibanos essa semana, tratando como um vexame essa eliminação do Souza. E aí você vê na circunstância, né, do gol do John Wilker de bicicleta, gol de goleiro aos 53, com um homem a menos para se classificar. Acho que dá para trocar a palavra vexame por humilhação, porque o Souza foi um time que em nenhum momento sequer brigou para se classificar. Foi um time muito passivo, mesmo com muita expectativa, foi um time extremamente passivo aí na primeira fase. Parecia não querer se classificar, parecia estar em contagem regressiva, e isso aí tem até outro motivo que eu posso até comentar daqui a pouquinho. Na última rodada do grupo A4, o Asa passou de fase vencendo o Lanterna Sergipe, e vencendo a Lanterna Sergipe tirou a vaga do seu maior rival, né, do interior de Alagoas, que é justamente o CSE. O Asa fez 2-0 no Sergipe, o Retrô fez 2-1 no CSE, o Jacuipense venceu o Petrolina por 3-0 e o Itabaiana perdeu em casa para o Juazeirense, mas mesmo com a derrota, o Itabaiana ficou na liderança com 26 pontos, mesma pontuação do Retrô, que se tivesse feito um gol a mais contra o CSE, assumiria a liderança e ficaria na primeira posição, mas ficou na segunda. Jacuipense com 23 pontos e Asa com 21 passaram. Só que o detalhe aqui, o CSE e o Juazeirense também ficaram com 21 pontos, mas estão fora da sequência da competição. E aí, Marcos, com grandíssimo destaque para os endinheirados Retrô e América, vai só ficar um desses vivo, né, para a sequência, para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber o que é que você mais destaca aí nesses confrontos do grupo A3 com o grupo A4, que a gente vai ver aí na tela. 13 e Asa de Arapiraca. Um detalhe interessante é que o Raniel Ribeiro, treinador do Asa, enquanto técnico, nunca foi derrotado pelo 13, dirigindo Serra Branca, ABC e também o Campinense. Teremos Iguatu e Jacuipense, Itabaiana e Atlético Cearense, e aí talvez o confronto mais esperado dessa fase, que é o Retrô contra o América de Natal. Bom, pelo menos aqui, pensamento sudestino, de quem geral, assim, quando vai acompanhar uma Série D, às vezes vê um confronto de camisas pesadas ali, igual a gente vai ter, né, nessa fase seguinte. Por exemplo, vamos ter o Brasil de Pelotas jogando contra o Água Santa, né, duas equipes que se destacam no cenário nacional mais para o sul-sudeste, né, e aí sempre tem aquela, nossa, confronto de camisas pesadas, esse jogo vai ser o mais equilibrado, né, e aí a gente olha para o Retrô e América, né? E também, a gente, se for pegar de camisa pesada, a gente tem 13 Asa do outro lado também, né? Então dá para dizer que acima, né, do Sudeste também há muito equilíbrio, né? E pelo menos de camisas, de peso de camisa. Embora eu ainda acho que 13 Asa tem um certo desequilíbrio pela campanha do 13, né? Que foi espetacular na primeira fase, e pela campanha do Asa, que foi errante em boa parte da competição, né? Mas que se equivalem no quesito tradição. Então pode ser que no mata-mata o Asa vire a chave, é um outro campeonato a partir de agora, como foi bem falado no início, né? E a gente tem o Asa voltando com mais força, tem um time comandado pelo Raniel Ribeiro, que já conhece o caminho do acesso, né? Então sabe jogar esse tipo de duelo. Então não dá para dizer que o encontro entre times do A3 e A4 vai gerar muito equilíbrio aí, vai ter muita coisa boa saindo desses duelos. E claro, não tem como não destacar Retrô e América, né? Que para a gente aqui possivelmente é uma final antecipada, né? Foram duas equipes que lá na nossa tier list entraram como favoritas ao acesso, mas ambas tiveram campanhas muito errantes. O Retrô teve um início bem conturbado ali na competição, parecia não querer se classificar de início, e aos poucos foi ajeitando a casa e conseguiu garantir a vice-liderança com certa tranquilidade, e por um gol não se tornou líder, né? E do outro lado, o América, que
demorou até um pouco mais que o Retrô para se encaixar durante a competição, mas é uma equipe também que perde muito pouco, né? Isso até foi uma característica do. Quer dizer, tem sido uma característica do América de Natal ao longo dos anos, né? Uma equipe que embora às vezes perca, parece que perde muito ponto bobo, né? Mas é uma equipe também que não perde muitos jogos, né? Tem apenas 2 derrotas na competição, então deve endurecer bastante esse duelo contra o Retrô. Então, diria que desses confrontos do mata-mata, esse é um dos poucos que realmente não tem um favorito assim, em destaque, né? E, como eu disse, é uma final antecipada e estamos muito curiosos para ver o que sai desse duelo, né? E possivelmente o vencedor desse duelo chega muito forte para as oitavas e quem sabe aí também para umas quartas de final. A conferir, né? Esse conflito é muito pesado pelo contexto, já que o Retro não tem uma tradição, né, mas tem toda a força econômica, né? O América tem tradição e essa também é a força econômica para o padrão da Série D. A gente só vê, por exemplo, a campanha das últimas 5 rodadas, né? O América fez 13 pontos, foi o melhor time do grupo A3, e o Retro foi o melhor time do grupo A4, com 12 pontos. Então eles chegam muito parecidos também nessa reta final da primeira fase. E acaba que esse equilíbrio fica muito evidente, né? Quem não chega tão bem assim é o Itabaiana, né? Que caiu em produção nas últimas rodadas, fez apenas 6 pontos, perdeu para o Juazeirense por um gol que não ficou em segundo lugar, que esse confronto não mudou, que também seria desculpa, que também seria pesado na Itabaiana e América caso acontecesse, seria mais um confronto de tradição aí do futebol nordestino. E acaba que o Itabaiana teve essa queda. Vai ter um Atlético Cearense que vem muito empolgado, né? Já conquistou acesso, que não tem tanta pressão, mesmo com o rebaixamento que teve no Cearense, e acaba que isso ajuda a equipe, né? Um time jovem, um time que não tem essa pressão por acesso, como tem o Itabaiana, que luta por essa vaga há muito tempo, né? E também, mesmo que o Sergipe, né, seja o grande rival de Confiança, já que fazem um clássico ali na capital sergipana, mas o Itabaiana também tem uma rivalidade com Confiança, né? Então, essa obsessão pela Série C tem muito disso também, apesar que, ao contrário do Sergipe, o Itabaiana vem fazendo boas campanhas, né? Boas aparições na chave, mas falta ainda esse acesso, mas essa reta final preocupa sim. O CSE e a Juazeirense terminaram com são os melhores eliminados, né? Se classificaram em vários grupos da competição e acabaram fora com 21 pontos. O CSE acho até mais traiçoeiro foi, né? Porque o time que se consolidou muito bem no G4, mas acabou perdendo para o Retrô. Poderia perder até demais, o jogo foi bem desequilibrado, apesar do placar de 2-1. E o CSE fica fora e vê o rival Asa na próxima fase, né? E só completando, né, o Iguatu e o Jacuipense, Iguatu que é dono da melhor campanha dentro de casa no grupo A3, melhor do que o 13, inclusive, né, são 21 pontos conquistados contra 17 do 13, tem uma campanha muito boa dentro de casa. O Jacuipense que ficou ali quietinho e acabou aparecendo no G4 e permaneceu. Também com muito mérito, nenhum time que se classificou tem demérito, né? Todos têm méritos na classificação, mas eu consigo ver o jogo para mim mais desequilibrado desses 4 é Iguatu e Jacuipense, por essa questão dessa força do time cearense em casa e pela essa sequência boa que vem tendo na competição. Pois bem, a gente deu uma passada agora pelos grupos A3 e A4, aí só para completar aquela questão sobre o Souza que eu trouxe, né? É que o presidente do clube, né, que ganhou mídia nacional aí com a campanha da Copa do Brasil, ele está com um foco muito grande ali, não no clube, agora nas eleições municipais, né, do mês de outubro. Então ele meio que abandonou o clube e o Souza é dependente muito da pessoa dele. Então o time ficou meio que sem comando e conversando com pessoas ligadas ali ao Dino, ainda no começo da passagem do Leandro Senna, né? Já com 3, 4 jogos já se sabia que o trabalho não caminharia, que o time não conseguiria engrenar. E ainda assim ele permaneceu, ficou muito por conta desse abandono do clube. Era um time que entrava na visão de muita gente como favorito ao acesso, de nós 3, inclusive.
e acaba sendo talvez a grande decepção dessa primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente vai para um intervalo rapidinho e depois a gente volta aí para falar dos outros 16 confrontos. Isso, 16 confrontos que a gente vai ter no mata-mata da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Espera aí que a gente já volta. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O Futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta aí com essa edição 124 do quarta categoria, falando dos confrontos da segunda fase da Série D de 2024, após o fim aí dessa fase de grupos e, obviamente, corrigindo, né? Vamos falar de mais 8 confrontos, mais 16 times. Aqui, todo mundo aqui é de humanas, né? Mas sabe que fazer contas não é muito forte. Só que antes da gente retornar aí para o último giro, né? Pelos grupos e também falar dos outros confrontos do mata-mata, eu peço primeiro que você siga a gente, né, no @pcategoria, no Instagram e também no X, que é o antigo Twitter. Compartilha aí nossos episódios que estão nos tocadores de podcast, deixa o like, se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso ajuda muito a gente aí a chegar a conseguir o alcance de quem acompanha aí as divisões inferiores do Campeonato Brasileiro. Muita gente não consome, inclusive, esse tipo de conteúdo porque não sabe da existência. Então, você deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilhando aí nosso conteúdo. A gente sabe que tem muita gente que trabalha, né, nesse meio do futebol e não imagina que ele é repercutido, mas aqui a Série D do Campeonato Brasileiro tem espaço e é tratada com seriedade. Esse é o primeiro pedido. O segundo, a segunda coisa que eu tenho a falar aqui, antes da gente voltar para falar dos confrontos e dos resultados aí da última rodada da primeira fase, é que pela 5ª temporada consecutiva a gente precisa falar sobre isso, porque não dá para passar em branco, né? A gente sempre traz isso no quarta categoria, depois do fim da fase de grupos, mas é muito triste que a gente não chega nem ao mês de agosto e agora 32 clubes simplesmente vão fechar as portas, a maioria deles pelo menos, outros vão seguir porque tem algumas copas estaduais para jogar e os que não têm esses campeonatos só voltam a jogar no ano que vem, né? E aí são centenas, talvez milhares de trabalhadores envolvidos com esses clubes que perdem o emprego, não tem muito o que fazer. E num calendário do futebol brasileiro completamente maluco, né, que a gente vê que não para jogo para a Copa América, não para jogo para as Olimpíadas, e que muita gente na Série A reclamando de maratona de jogos. A gente vendo aí a Série A, alguns times da Série A do Campeonato Brasileiro que nesse mês de agosto vão ter Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores para disputar. Tem muita gente que vive do meio do futebol que antes do dia 20 de julho já não tinha mais perspectivas para atuar no futebol no restante da temporada, né? E eu queria aí que vocês também falassem aí sobre essa situação. É algo que já passou muito do tempo da CBF resolver isso, né? De criar um calendário um pouco mais equilibrado, um pouco mais homogêneo, para que muitos times e muitas pessoas se mantenham em atividade e trabalhando. Uma das justificativas, né, de quem, não só de quem, mas das pessoas que acompanham a Série D, as divisões menores, é que a Série D precisa se estabilizar para depois se pensar numa 5ª divisão, né? Mas o tempo está passando e essa estabilidade que, para mim, já chegou, mesmo que de um modo não ideal ainda, apesar que melhorou, né? São 14 jogos agora na primeira fase. Mas, de fato, é algo para se pensar, né? Não necessariamente precisaria de uma 5ª divisão fechada, às vezes os critérios de classificação da Série D, mas uma coisa aberta, mas também com jogos suficientes para fazer um bom calendário, né? É algo que deveria se pensar, sim. A gente tem um esmagamento de estaduais, né, que acaba que os times, boa parte dos times, assim, a gente fala que tem um vestibular de futebol que é a base, né? Mas todo ano tem um vestibular também de futebol para quem é profissional já.
já que tem o estadual para disputar, e tenta nesse estadual conseguir uma vaga no time Série B, série A, até Série C, ou até mesmo Série D, já que tem calendário para a próximo semestre. Né? Mas, de fato, é algo para se pensar até mesmo nesse caso, porque os times de elite têm muitos jogos para disputar, jogos a mais do que necessitado. Enquanto os times abaixo, muitos têm apenas 3 meses de calendário ou até 2 meses de calendário, treinam mais do que jogam e tem toda essa questão para se resolver. Mas, de fato, é algo para se refletir, passou da hora de se refletir sobre isso. Claro que mudaria muito, né, do que é a quarta divisão atualmente, mas é algo para se pensar assim, já que há muitos clubes que teriam condições de continuar o calendário, de ter calendário durante o ano, mas que tem esse empecilho pelo número de vagas da Série D. Então, acho que não gosto da Série D ser aberta novamente, né? Novamente não, né? Seja totalmente aberta, mas de fato uma nova divisão deveria sim ser pensada, porque há muitos clubes que gostariam de ter calendário nacional e tem condição para isso. Claro que tem uns que não, mas é uma questão mesmo de a gente ver quem é quem e poder oferecer calendário para todas as equipes que querem ter calendário durante todo o ano. Bom, eu também gostaria de pontuar uma questão que muita gente acompanha assim, uma certa pressa, às vezes, também para que o calendário seja o mais curto possível, uma pressa para se iniciar uma competição, uma pressa para se terminar a primeira fase. Às vezes tem jogo semana e no fim de semana também, em alguns casos. Deveria ser muito bem feito uma semana livre de trabalho, né? Acho que o início da competição também poderia ser um pouco menos apressado, justamente porque esse calendário para os times menores é tão curto, poderia talvez se estender um período, uma intertemporada ali para os times pequenos se prepararem para a Série D, né? E ter mais um tempo ali para poder estender, ganhar um pouquinho mais de fôlego para o calendário. E eu acho que esse debate sobre a questão dos empregos dos atletas, de outros funcionários de vários clubes que se envolvem na competição, também passa não só pela reformulação do calendário, mas acho que pelo menos a curto prazo, pelo menos que esse debate envolva também as federações estaduais, né, para que apresentem incentivos para esses clubes continuarem, se prosseguirem a temporada, às vezes, com uma Copa Estadual. Tem estado que nem Copa Estadual tem, né? Aqui no Espírito Santo, a Copa Estadual está acontecendo durante a Série D. Não sei se essa escolha é hoje. Eu acho que, embora tenha sido válida a tentativa lá no início, quando botaram a Copa Espírito Santo logo depois do estadual, embora tenha sido válida essa tentativa, eu acho que poderia ter. Já pode mudar de ideia, tentar jogar para o final do ano, para que as equipes capixabas que disputam a Série D também disputem a Copa Espírito Santo e prossigam com o calendário, né? Isso também passar por outras federações, Federação do Rio, por exemplo. A Copa Rio é um torneio de mata-mata, em 2 jogos acabou a temporada. Né? Se você perde o primeiro mata-mata, acabou a temporada para o clube. Né? Então, é um debate que envolve muito mais gente do que a gente pensa. Então, passou da hora também se discutir isso da Série D enquanto competição nacional, mas o calendário também envolve as federações estaduais, elas precisam estar presentes nesse debate. Pois é, aqui... Pode falar. Acho que uma dica pode até ser impopular entre os nossos, né, que é do futebol alternativo, mas seria uma medida interessante, né, porque você reclama muito que a Série A, a Série B não começa no começo do ano, no início do ano. Você poderia intercalar, né, o estadual e o Brasileirão já no começo do ano. Né? Você ampliaria o calendário desses times menores e a Série B começaria mais tarde, né? Alguém se pensar numa nova divisão, caso seja necessário. Na minha visão, seria necessário. Mas você já tirando essa questão de... Porque a gente sabe que também tem muita política envolvida nisso, né? O apoio das federações para a CBF garante esse início de temporada, apesar da CBF querendo esmagar mais ainda os estaduais. Né? Mesmo assim, o apoio é garantido. Né? Então tem essa questão, se fosse uma coisa intercalada, já aumentaria o calendário dessas equipes,
os próprios clubes grandes poderiam, né, utilizar um time diferente do que vem utilizando, do que utilizariam na Série A, Série B, né, poderiam mesclar jogadores e tal, enquanto os times menores teriam mais calendário, pelo menos nesse início de ano, até começar uma Série T desse formato atual, ou também com algumas mudanças, mas seu calendário mais alargado também para as equipes, né, e resolveria os problemas de muitos aí, dos times grandes e dos times menores também. O Erison, só para fazer trazer um último ponto, que é sobre essa questão da pressa, às vezes, que eu vejo de encurtar a própria Série D, mesmo com que ela tem um formato muito bem definido, né? Ano passado a gente teve fases que já não são tão interessantes, né, para a gente que acompanha já há muito tempo, sendo encurtadas de uma maneira terrível, né? Ainda deixando a fase final da competição ainda menos interessante, que foram as semifinais e finais, né? Jogos acontecendo quarta e domingo, né? E ainda por cima, tendo, por exemplo, o Ferroviário, que foi campeão, né? Acabou fazendo um deslocamento muito grande em um intervalo de tempo muito curto, né? Então, assim, não só também a questão de emprego, mas também uma questão de bom senso e até na logística da competição, né? Tem coisa. Não dá para uma competição se viabilizar se a própria fase final, que talvez deveria pensar-se num formato melhor para essa fase final, se a própria fase final da competição já é tratada de uma maneira assim banal. Pois é, e aí acaba gerando um efeito cascata, né? Esse encerramento, na verdade, de primeira fase muito cedo. Talvez isso tenha até a ver com essa questão de política, né? Para que as federações façam suas segundas divisões ou copas estaduais no segundo semestre, com um pouco mais de calendário, né? Só que isso acaba atrapalhando, inclusive, o fomento do futebol, né? Porque segunda divisão e copas geralmente são times que são de menor expressão. E o ideal é que eles revelem jogadores, só que aí eles vão buscar esses jogadores que estão desempregados e acabam tendo que gastar mais dinheiro do que eles têm e acabam se endividando, ficando em situação complicada. Então, tudo isso gera um efeito cascata no futebol brasileiro, que a gente tem visto aí a repercussão internacional, principalmente com o espelho da seleção brasileira, no que é que isso acaba gerando, né? A gente vai revelando menos jogadores, vai gastando mais do que tem, e isso acaba prejudicando todo o contexto geral do futebol brasileiro. Fechado esse parêntese, agora a gente segue o giro pela última rodada da fase de grupos. O grupo A5 tinha todos os classificados definidos desde a rodada passada, né? Mas aí nessa última rodada a gente teve aí o União vencendo em casa o Iporá por 3-0. O Craque empatou por 0-0 com o Misto. O Real Brasília venceu o Capital por 1-0, o Capital do Tocantins. E o Anápolis perdeu em casa para o Brasiliense pelo placar de 2-0. Brasiliense com 32, Anápolis com 25, Misto e Craque com 22 pontos estão na segunda fase. No grupo A6, o Ipatinga perdeu em casa para a Portuguesa, que assumiu a vice-liderança com a vitória por 2-0. Nova Iguaçu fez 3-0 no Democrata de Sete Lagoas. O Real Noroeste venceu o Itabuna por 3-2. E o Audax do Rio empatou com o Serra por 1-1. E aí, o Nova Iguaçu com 31 pontos, a Portuguesa com 25, Itabuna, que perdeu a vice-liderança e ficou com 24 pontos, e o Real Noroeste com 20, acabaram se classificando. E aí, já essas duas classificações aí dos grupos A5 e A6 acabaram gerando aí os seguintes confrontos na próxima fase. Vamos colocar aí na tela os confrontos que são Brasiliense e Real Noroeste, Anápolis e Itabuna, Nova Iguaçu e Craque, e a Portuguesa vai encarar o Misto. Marcos, a gente já sabia, né, que só um dos dois capixabas ia passar para a segunda fase, né, por conta do desenho da última rodada. E aí eu queria saber de você sobre essa classificação do Real Noroeste, principalmente, já que os outros três já estavam classificados. E aí o Felipe também pode até comentar sobre essa melhor campanha. A segunda melhor campanha geral foi do Brasiliense, que nessa temporada começou desacreditado, mas conseguiu fazer uma excelente temporada nessa Série D. Bom, começar falando sobre a classificação do Real Noroeste, né? O time entrou na última rodada depois de uma derrota dura, aliás, 2 resultados duros, né? Tinha uma vitória quase garantida contra o Serra no Robertão, sofreu um empate nos minutos finais. Aí na rodada seguinte pega a Portuguesa, toma de 3 fora. Aí chega na última rodada precisando vencer e ainda torcer para um tropeço do Serra, né?
Então, tipo assim, era uma situação bem complicada para o Real Noroeste buscar a classificação. Um time que não tinha ocupado uma posição do G4 em nenhuma das 13 rodadas anteriores. Mas aí entra talvez um fator, né? Que pode ser que esteja um pouco mais. Pode até ser que esteja desgastado por conta dessa relação que já dura tempos, mas que ainda dá certo em certos momentos, que é um trabalho de longa data do técnico Duzinho. Né? O Real Noroeste está na sua quarta participação sob o comando desse mesmo treinador. E, quer ou não, embora o trabalho dê sinais de desgaste, tanto no estadual quanto na Copa do Espírito Santo, bem como na Série D, mas ele conhece o caminho das pedras, né? E sabe muito bem o que tem que fazer nesse tipo de duelo. O Real Noroeste foi implacável contra o Itabuna no primeiro tempo. Abriu 2-0 de vantagem, dominou as ações do jogo. No segundo tempo, embora tenha sofrido bastante, podendo até ter sofrido um empate, o Real conseguiu administrar a vantagem, que terminou em 3-2, e fez a sua parte. É um time que, chegando no momento decisivo, ele vai se impor dentro de campo, vai buscar o resultado, tanto que conseguiu. E tudo que sobrou para o Real Noroeste nesse confronto com o Itabuna faltou para o Serra diante do Audax. E é uma equipe que vem fragilizada com o rebaixamento no estadual. Né? Em diversos momentos da temporada sentiu a importância dos jogos em que estava. Né? Ali na luta contra o rebaixamento do estadual, várias partidas em que a equipe sentiu o peso da necessidade. Esse gol aí, hein? Esse gol foi bem bizarro, né? Um gol assim que deu muito conforto pro Real Noroeste na partida, né? Um gol contra ali na saída do goleiro Cabral, né? E aí no segundo tempo ficou muito difícil pro Itabuna buscar o resultado, embora tenha ameaçado bastante a classificação do Real Noroeste no segundo tempo, né? Mas voltando, o Serra, ele sofreu bastante muitas partidas no estadual, sentiu o peso da responsabilidade de tentar escapar do rebaixamento e várias vezes pereceu diante dessa responsabilidade, né? E na Série D parecia estar encontrando o caminho das vitórias, o caminho de uma sensação mais de se sentir mais confortável de disputar a competição. Eis que a necessidade de uma vitória surge novamente e o time mais uma vez fracassa. Né? O Serra, embora tenha criado chances para sair vitorioso até no primeiro tempo, no segundo tempo caiu muito de produção, mas muito mesmo. E e terminou a partida até merecendo perder para o Audax, né? Sofrendo muito nos contra-ataques, demonstrando nervosismo até na batida de tiro de meta. E, então é isso, né? O Serra acabou sendo eliminado, né? E o Real Noroeste, que como eu disse, é uma equipe que conhece muito bem a competição, segue em frente na Série D, né? E vai ter diante dele o Brasiliense, que é a segunda melhor campanha. E assim, agora falando no geral nesses confrontos de grupo A5 e A6, né? Embora a gente tenha times bem fortes como o Nova Iguaçu, a Portuguesa classificados, né? Eu vejo as equipes do grupo A5 pelo menos com mais segurança. Foram equipes que sofreram muito menos para se classificarem. Né? E aí pode dizer que a gente pode até interpretar da maneira de que se você não sofrer tanto para classificar, porque você tinha um grupo fácil. Mas no grupo A6 também era um caminho muito fácil para se classificar. E equipes talvez financeiramente até mais fortes do que as equipes do grupo A5 passaram muito perrengue para chegar na segunda fase. Então eu vejo as equipes do grupo A5, pelo menos em questão de ânimo, né, eu vejo mais à frente. Mas o mata-mata, como eu disse, a chave vira, tudo pode acontecer. O Brasiliense, né? Acho que é mais uma equipe aí que usou o nosso episódio lá da tier list dos bastidores para motivar o elenco, né? Porque de fato faz uma campanha muito boa, né? Entre os líderes, né? Teve a segunda maior diferença para o vice-líder, né? 7 pontos para Nápoles. Essa vitória contribuiu, né? Aumentou a vantagem que já tinha liderança garantida e ampliou essa vantagem com essa vitória fora de casa. Uma vitória que corrobora, né, com a campanha do Brasiliense, importante por essa questão, né? De mostrar que o time realmente é forte, o time mais forte do grupo A5, tirando o Brasiliense, é o Anápolis, e demonstrou isso da última rodada, quando já não interessava
mais nada em relação... Interessava a classificação geral, né? A pontuação geral interessava. Mas a classificação e posição não alteraria. E o Brasiliense conseguiu mostrar força fora de casa e fez 2-0. Fora de casa mesmo, né? Já que jogou em Aparecida de Goiânia, de Goiás, o Anápolis. Sobre a Portuguesa, né, que acho que é um time que vai de encontro com o que o Marcos citou, né? É um time que poderia ter uma classificação bem mais tranquila do que teve, conseguiu antecipadamente, mas sofreu mais do que deveria, né, pela história que ainda tem na Série D nas últimas edições, mas conseguiu a vaga e agora vai ter um confronto contra o misto. Não só isso, né? Conseguiu a segunda posição também. Tirou o Itabuna que teve uma queda muito grande, né, na Série D. O time não vem bem nas últimas rodadas. Faz uma campanha de quinto lugar, digamos, as últimas 5 rodadas. Atrás, inclusive, o SEC foi eliminado. Mas, de fato, também surpreende. Não? São dois grupos com boas surpresas, né? O Brasiliense, não classificação, mas a campanha que faz. O Itabuna, porque vem com um time sub-23 de vitória e conseguiu demonstrar um bom futebol, principalmente no começo da competição. O Nova Iguaçu, que conseguiu lidar com o desmanche que teve e fez um time muito competitivo, que entra forte na briga pelo acesso também, vai ter o craque pela frente. E o misto, né, que não era o favorito, Mato Grossense, mas conseguiu avançar a próxima fase. E também, só apontando também o que o Marcos citou, né, se o A5, né, teve mais facilidade para conquistar as vagas, né, o A6 realmente deveria ter sido menos difícil, ou mais fácil ainda, digamos, né, para as equipes que poderiam ser fortes, que seriam fortes, né. Então, isso equilibra, e para o Brasiliense realmente, até o Nova Iguaçu também, demonstrou que estão a patamar acima dos outros, independente dessa questão da fraqueza ou não dos grupos que participaram da primeira fase. Os últimos confrontos aí que a gente tem pela frente da segunda fase saíram dos grupos A7 e A8. No grupo A7, o Santo André saiu do G4 e a última vaga ficou com o Água Santa, que teve até certa dificuldade, né, um jogo apertado para vencer o Lanterna Patrocinense. A gente teve aí na 14ª rodada do grupo A7 o empate por 0-0 entre Costa Rica e São José. O Santo André foi derrotado por 1-0 pelo Maringá. Pouso Alegre empatou por 0-0 com a Inter de Limeira, que nessa reta final aí da fase de grupos foi uma campanha bem decepcionante, né, pelo que se apresentou aí na primeira metade da competição. E o Água Santa fez 1-0 no Patrocinense, como a gente já trouxe por aqui. No grupo A8, o Novo Hamburgo foi quem surpreendeu e subiu 2 posições para entrar no G4 e conseguir a classificação para a segunda fase, aí, que era bem improvável. Tivemos aí na última rodada o Cascavel fazendo 3-0 na Avenida, o Novo Hamburgo venceu o Barra por 1-0 e se classificou, o Ercílio Luz fez 1-0 no Cianorte, Brasil de Pelotas venceu o Concórdia por 2-1. Passaram de fase aí nesse grupo A8, o Cianorte com 22 pontos, o Chavante com 21, a Avenida com 19 e o Novo Hamburgo com 18 pontos. Detalhe que ficaram fora Ercílio Luz com 18 pontos também, Concórdia com 17 e o Barra com 16, além do Cascavel com 15, grupo bem achatado aí, e a gente lembra que ele foi bem afetado por conta das enchentes, né, no Rio Grande do Sul, que acabaram atrasando vários jogos. Isso aí claramente, certamente acaba influenciando, né, do desempenho técnico das equipes, e aí ficou um grupo muito equilibrado, mas com os 4 classificados aí todos já definidos. E aí a gente tem no embate aí dos grupos A7 e A8, os confrontos entre Maringá e Novo Hamburgo, Inter de Limeira e Avenida, Cianorte e Costa Rica, e a gente tem fechando aí essa sequência dos grupos A7 e A8, o Brasil de Pelotas, que vai enfrentar o Água Santa, duelo aí também bem esperado, né? O Brasil de Pelotas com a camisa muito pesada e o Água Santa ainda colhendo os frutos, né? As expectativas do vice-campeonato paulista do ano passado, Felipe. Pois é, um confronto aí de 2 equipes que chegaram à última rodada lutando pela classificação. 2 equipes poderiam ter uma campanha mais tranquila, apesar de ter essa questão, né, das enchentes no Rio Grande do Sul. Os 3 gaúchos passaram no grupo A8, né, um fator bem legal, não tem como usar outra palavra, por todos os contextos que viveram, né, os jogos atrasados, toda a dificuldade que tiveram em relação
as enchentes, o goleiro do Brasil de Pelotas, o Thierry, se não estou enganado, o pai dele, a família dele ficou ilhada, não me lembro se perdeu a casa, mas ficou, digamos, bem reconhecida essa história no meio do futebol, dele procurando a família, querendo saber informações sobre a família, e os 3 times gaúchos conseguiram aí a classificação. O Avenida talvez tenha uma frustração, porque fazer uma campanha para ser vice-líder, pelo menos, mas vai pegar um time que vem em queda, que é a Inter de Limeira, né? Que faz uma campanha, se a gente pegar também as últimas 5 rodadas, uma campanha de vice-lanterna no grupo A7. Então é uma campanha muito abaixo do que vinha fazendo lá no começo do campeonato e no começo também do primeiro turno, do segundo turno. Caiu um mundo de produção durante a disputa, né? Tanto que a maior diferença entre líder e vice-líder é nesse grupo A7, o Maringá com 32 pontos e a Inter de Limeira com 24. São 8 pontos de diferença, que demonstra aí a diferença que as equipes chegam essa final de primeira fase. O Maringá vai ter agora o Novo Hamburgo, uma das maiores diferenças entre líder, de pontuação entre esses confrontos, né? São 18 pontos para o Novo Hamburgo e 32 para o Maringá, então são 14 pontos de diferença entre as equipes, e o Maringá é favorito, assim como o Cianorte também é favorito, mas Costa Rica em casa é muito forte, né? E o Cianorte vem vacilando muito dentro de casa, inclusive. Então é um fator que pode equilibrar esse confronto. E esse Brasil de Pelotas e Água Santa tem muito mais o peso, né? A questão financeira da Água Santa, a questão da camisa do Brasil, mas são 2 times também que capengaram um pouco, né, para chegar nessa fase, mas não deixa de ser um confronto pesado pelo contexto, né? Já que acho que é muito parecido com o Retro América, né? O Água Santa não tem a tradição de anos e anos de atividade, quando o Brasil de Pelotas tem uma tradição. Já subiu de divisão, já subiu para a Série C uma vez, então é um time que está retomando a sua história para tentar voltar. A Série B já disputou, né, nesse século, mas de fato é muito mais pelo contexto do que eu acho pelo dentro de campo, né? Acho um jogo que vai ser bem abaixo do que a gente espera de Retro e América, até mesmo de 13 e Asa, que são os pontos mais pesados dessa segunda fase. Bom, numa competição em que a gente destaca muito a força dos líderes, né? Para mim, as histórias mais bacanas costumam ser as dos quartos lugares, né? E aí eu destaco o quarto lugar do grupo A7, o Costa Rica, né? Que, embora nos últimos 6 pontos disputados conquistou apenas um em casa contra o São José, a gente não pode falar que o Costa Rica parecia que não queria se classificar, né? Porque foi o que o Costa Rica mais quis durante a competição, né? Buscar essa vaga no G4, e a gente sabe a dificuldade de se impor até contra adversários teoricamente mais fracos, que estão ocupando posições abaixo no grupo, como o próprio São José, que foi eliminado com muita antecipação, né? A gente sabe a dificuldade que é para um Costa Rica se impor mesmo nessa situação, porque a gente sabe que isso é uma equipe que financeiramente é mais fraca que as equipes paulistas, que os mineiros, que o Maringá, no caso, também, né? A gente sabe da pouca tradição que tem o futebol do Mato Grosso do Sul, então era realmente um desafio, né? É um desafio se impor diante desse tipo de adversário, mesmo quando eles parecem ser inferiores, né? E mesmo assim o Costa Rica foi competente o suficiente para conquistar a 4ª posição. Em alguns momentos chegou até a brigar pela vice-liderança do grupo, naquele momento de queda da Inter de Limeira. Então talvez seja uma das principais surpresas daí da primeira fase, né? E do outro lado, o 4º lugar do grupo A8, né, que é o Novo Hamburgo, eu destaco porque, como eu falei lá no início do episódio, né, é uma equipe que só entrou no G4 uma vez, que foi na primeira rodada. E é uma equipe que chegou com muita desconfiança por conta do rebaixamento no estadual, por conta da péssima campanha na Série D do ano passado. E esse ano já iniciou a campanha empatando contra o Barra fora de casa. O Barra que a gente botou como uma possível surpresa na competição e passou muito longe disso. Talvez surpreendeu, sim, negativamente, terminando em 7º lugar. E o Novo Hamburgo foi conquistando seus pontinhos aqui e ali, né? Foi uma campanha bastante errante, como eu costumo falar, né? Mas foi competente o suficiente para, num grupo tão equilibrado, conseguir a pontuação necessária para se classificar, né? E agora tanto o Costa Rica
enquanto o Novo Hamburgo vão ter desafios enormes, né? O Novo Hamburgo pega o Maringá muito fortalecido, talvez uma das equipes mais prontas aí para o acesso, pelo que fez na primeira fase. E o Costa Rica tem um confronto até um pouco mais equilibrado nesse sentido, né? Pega um Cianorte que também vem muito forte, mas também fez uma campanha com certos altos e baixos. Então, eu acho que está mais acessível para o Costa Rica talvez brigar com o Novo Hamburgo. Mas mata-mata é mata-mata, né? Pois é, a gente agora encerra esse último giro pelos 8 grupos dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Agora chega o mata-mata, né? E, claro, vai chegar o mata-mata. E como diria o meu amigo Diego Marques, que apresenta aqui o nosso debate no canal Nosso Futebol, é hora da gente se prejudicar, porque estão na tela todos os confrontos aí da segunda fase e a gente vai eleger, já dentro do chaveamento, quem são os favoritos aí para as oitavas de final. Primeiro eu começo, claro, com Manauara e Tocantinópolis. Quem passa, Felipe? Manauara. Marcos? Manauara. Quem passar desse confronto entre Manauara e Tocantinópolis vai enfrentar o vencedor do duelo entre Retrô e América. E aí, quem passa, Marcos? América. Eu vou de Retrô. Eu vou desempatar, eu fico com a América. Maranhão e Manaus, Felipe. Eu vou de Maranhão, mas ainda com o pé atrás. Marcos? Vou de Maranhão, mas não me surpreenderia se o Manaus passasse também. Iguatu e Jacuipense. Marcos? Para mim, um dos confrontos mais desnivelados da segunda fase, mas claro que o campo vai mostrar se isso vai acontecer de fato. Iguatu, para mim, é favorito. Eu vou de Jacuipense. Então eu vou de Iguatu também, vou desempatar com Iguatu. Brasiliense e Real Noroeste. Brasiliense. Brasileiros. Brasil de Pelotas e Água Santa. Água Santa. Água Santa. Lembrando aí que os vencedores de Maranhão e Manaus, Iguatu e Jacuipense se enfrentam, assim como quem passar de Brasiliense e Real Noroeste, e também Brasil de Pelotas e Água Santa. E mais um chaveamento aí das oitavas de final, sai entre Nova Iguaçu e Craque. Quem passa? Nova Iguaçu. Eu sigo o Marcos. Caso o Nova Iguaçu passe, ele vai enfrentar o vencedor de Inter de Limeira e Avenida. E aí, quem vai se classificar? E vai ser um jogo bem complicado. Talvez difícil até de assistir, porque não deve ser muita qualidade, não. Mas a Avenida para mim passa. Vou de Avenida também. Altos e Princesa dos Solimões. Altos. É um jogo subestimado, inclusive, eu acho. É um jogo que pode ter muito equilíbrio aí. Eu também vou de Altos. América, Manaus e Altos tentam fazer o bate-volta, né? Que foram rebaixados da Série C do ano passado. Quem passar do duelo entre Altos e Princesa vai enfrentar 13 ou Asa. 13. 13. Porto Velho e River. Confronto interessante também. Rapaz. Eu vou de Porto Velho. Eu também vou de Porto Velho. Quem passar de Porto Velho e River enfrenta o vencedor de Itabaiana e Atlético Cearense. Acho que o Itabaiana passa pelo elenco, mas o futebol atual é preocupante para as próximas fases, caso avance. Acho que os dois estão com o futebol preocupante até. Preocupante por preocupante, eu vou de Itabaiana. Portuguesa da Ilha do Governador e Misto. Quem passa? Eu vou de Portuguesa porque é um time difícil de se bater, mas não me surpreenderia se o Misto crescesse para cima da Lusa. Outro jogo também subestimado, na minha visão, também vou de Portuguesa. Portuguesa vai tentando sair de uma fila de muito tempo batendo na trave, né? Se a Portuguesa passar, vai enfrentar o vencedor de Maringá e Novo Hamburgo. Quem vai avançar nesse? Maringá.
Eu vou só refazer um comentário que eu falei que Iguatu e Jacuipense é a maior diferença para mim. Mas vendo o Maringá e Novo Hamburgo, para mim essa é a maior diferença. E o Maringá passa para mim também. Anápolis ou Itabuna? Anápolis. Anápolis. E aí, quem passar de Anápolis e Itabuna pega quem avançar de Cianorte e Costa Rica. Esse jogo também é muito interessante, mas eu vou de Cianorte. Siga o relator. Pois então estamos aí com nossos palpites em dia, sem dever nada a ninguém, para a gente ser cobrado aí daqui a 2 semanas. E agora a gente vai encerrando aí com nossos palpites, essa edição 124 do quarta categoria. Agradeço ao Marcos, ao Felipe, que estiveram aqui comigo, parceria de 5 temporadas já de quarta categoria. E na semana que vem estamos de volta falando aí desses jogos de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todo mundo que acompanhou e até a próxima.